Bom dia, meus amados, queridos. Que todo domingo, ou seja, qual for o dia da semana, passa por aqui, por esse vídeo e ouve as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo e também alguns comentários acerca da transição planetária. Eu fico muito feliz com a passagem de vocês pelo canal Florescência. Então agradeço a todos que de alguma forma prestigiam esse pequeno trabalho diante de tudo o que os trabalhadores da luz fazem. Então eu começo a minha fala agradecendo a vocês que ouvem as mensagens do Vital Froze, que eu edito para ele e publico lá. Também as mensagens que eu narro, de outras origens. Agradeço muito a vocês. É um trabalho que está no começo, porém é um trabalho muito importante. Agradeço a egrégora que me acompanha, que me fortalece dia a dia, que promove as intuições necessárias e certeiras para o que deve ser feito, dito no nosso dia a dia. E como eu sempre converso com eles e peço que eu seja sempre um instrumento de paz, de luz, de amor. E todo aquele que entrar em contato comigo, ou eu entrar em contato, que seja beneficiado de alguma forma pelo amor, pela luz, pela caridade, pela compaixão, pelo respeito. E que eu também leve sempre coisas boas das pessoas que eu encontrar no meu caminho. Assim é, está feito. Eu coloquei aqui para nós hoje uma música de fundo de um canal que eu gosto muito, que é o Desperte o Ser, que é maravilhoso e é para alinhamento e desbloqueio do chakra frontal, limpeza também, intuição, clareza, percepção extrasensorial, raciocínio. Ele ajuda nas dores de cabeça e também desbloqueia o nosso chakra frontal, que permite a gente ver as coisas com mais clareza, né? Então tá aqui como música de fundo, então nosso chakra frontal sendo alinhado também. O Evangelho segundo o Espiritismo, o trecho que nós vamos ler hoje, é a página 89, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 24, a infelicidade real. Lembrando que a tradução que nós usamos é a tradução do Salvador Gentili. Vamos começar então. Ele começa falando assim: todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. Todo mundo, em alguma medida, já vivenciou algum momento de infelicidade na vida, né? E o seu caráter múltiplo, né? O que a infelicidade acarreta, né? E tudo que ela traz consigo. Eu venho vos dizer que quase todo mundo se engana e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens querem dizer. Os infelizes a supõem. Então ele começa desconstruindo aqui para nós essa ideia da infelicidade. Ele diz assim: vou dizer para vocês então que essa ideia de infelicidade que aqueles que vivem a infelicidade dizem que ela é, na verdade não é, né? Ele fala, tudo que o infeliz diz sobre a infelicidade não é real. Vamos ver por quê. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. Tudo isso e as outras coisas ainda se chama de infelicidade na linguagem humana.
Então, para ele, segundo o que ele diz aqui, ele nos dá como exemplos de infelicidade. O bebê que a gente perde, né, que a gente se despede e que nos causa muita dor. O fogão sem lume, né, que é a falta do alimento em casa. As dívidas que temos e algum credor vem nos cobrar. Quando ele fala que o berço vazio do anjo que sorria, né, como eu já falei. A angústia de uma traição de alguém. O orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura e de louros, né? E isso não acontece. Ele espera ser reconhecido por algo e ele não é reconhecido. E outras coisas ainda ele fala, né? Então, todas essas coisas, na linguagem do homem, na linguagem humana, se trata de infelicidade. Aí ele diz, sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa. Então, a infelicidade real, segundo ele, não está nessas coisas que dizemos, né? Mas sim, não está no momento presente daquilo que acontece, mas sim nas consequências desse fato ou deste ato, tá? Da própria coisa. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é em realidade mais infeliz que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba por produzir o bem? Então veja, vou repetir esse trecho. Dizei-me, ele é muito importante, dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é em realidade mais infeliz que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade? Então ele está dizendo para nós que algo que acontece na nossa vida e que parece contraditório para a felicidade, que é ruim, nós já vivemos e aquilo é apenas aquela ação ou aquilo que temos que viver, não tem consequências ruins para pessoas ou para si mesmo, né? É pior ainda quando se faz algo que é bom, que é feliz, mas que causa infelicidade futura. As consequências são ruins. Então não é a própria coisa que nos causa infelicidade, mas sim as consequências dessa coisa que vai causar muita infelicidade para as pessoas. Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas saneia o ar dissipado, os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Então ele faz uma analogia. Percebam, vamos supor que acontece uma tempestade que quebra várias árvores, vossas árvores, mas ao quebrar as árvores, ela dissipa um ar contaminado, dissipando miasmas insalubres que de repente causariam uma morte para as pessoas. Isso não é uma felicidade? Então, aquele ditado que nós falamos, né? Há males que vêm para bem. Todo mundo já ouviu falar esse ditado alguma vez. Então, tem coisas que acontecem que parecem ruins de início, mas que está poupando-nos de algo pior. Ou que acontece de certa forma para que não haja consequências piores, né? Ou coisas que acontecem que nós julgamos que é ruim, mas que está, na verdade, desviando o curso de algo ruim que aconteceria no futuro. Como ele dá no exemplo das árvores aqui para nós, né? As árvores foram cortadas, quebradas e parece ser muito ruim. Só que, na verdade, elas vieram servir para algo maior, que é dissipar o ar contaminado que poderia matar as pessoas, não é? Vou-vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. Aí ele diz, a infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem sobre seu futuro. A infelicidade
é o ópio do esquecimento que chamais ardentemente. Então ele diz que a infelicidade é sentimentos como alegria, prazer, fama, agitação vã, né? Aquela que não vai te trazer nenhum crescimento próprio, nenhum crescimento genuíno, nenhum crescimento para a alma, né? Pois se trata de uma louca satisfação de vaidade e não algo real, algo que vai acrescentar para a sua vida. E isso tudo atordoa o pensamento da gente, ludibriam os nossos dias e faz com que nós enxerguemos as coisas de uma forma nebulosa, né? E nós não vemos que, na verdade, futuramente causará consequências ruins para nós e para os outros. Esperai, vós que chorais, tremei, vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus, não se esquiva do destino e as provas credoras mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria espreitam vosso repouso ilusório, para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados que, longe de fugirem do perigo, preferem as lutas que combates temerários. A paz que não pode dar nem glória nem progresso, que importa ao soldado perder no tumulto suas armas, suas bagagens e suas vestes, contanto que dele saia vencedor e com glória. Que importa àquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida sua fortuna e seu manto de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste? Espírito Delphine de Girardin, Paris, 1861. Então ele diz que é preferível que no combate nós, combatentes, deixemos nossas armas, nossas vestes, a nossa fortuna, o nosso manto de carne, para que entremos no reino dos céus de maneira mais limpa e gloriosa, né? Então a verdadeira infelicidade, segundo ele, muitas vezes não está numa única ação, numa única coisa que se faz, mas sim no que ela perpetua, no que ela vai acarretar futuramente. E ele diz que nós pensamos muito no presente, o hoje, o agora, o que eu vou viver hoje, e o depois a gente vê depois, mas na verdade a verdadeira infelicidade virá no depois dos atos errôneos que nós cometemos. Por isso que é preciso pensar, é preciso sempre ponderar, né? Esse foi o trechinho do Evangelho de hoje. E eu vou reler uma mensagem do mestre Eumória, que eu li na semana passada, mas que na hora de passar para o YouTube, eu não sei porquê, a mensagem não gravou. Então eu quero lê-la novamente, tá? Que é do meu amado mestre Eumória, do raio azul, né? Do raio de Arcanjo Miguel e mestre Eumória. E a mensagem diz assim: e lá se vão todos os barcos. Amados filhos da luz, paz e iluminação a todos de boa vontade. Vossos barcos estão no mar da vida. A maré está alta. Estais todos remando. Muitos remam contra a maré. Mas há previsão de calmaria. A bússola do tempo registra o sul, que guarda o mapa de um tesouro. Lá no horizonte há uma linha divisória marcando simbolicamente os dois planos, o material e o espiritual. Se observasseis mais, iriam perceber que ambos estão no mesmo nível. Só há uma distância a percorrer. Vossos barcos tentam seguir em direção reta. Os remos da boa vontade não param. E lá se vão todos os barcos. Estamos vigilantes para que não se percam, não se arrebentem. Queremos vê-los chegando firmes,
cheios de alegria, inteiros. Estareis marcados pelo sol da injustiça dos homens que tentam apagar o sol verdadeiro de vossas consciências. Chegareis aparentemente vencidos, cansados, mas vossos espíritos estarão entoando o hino da vitória, porque a persistência vos fez companhia, norteando-vos os passos. Amados, vislumbrai quando o céu se veste de azul. Isto sempre se dá para que a calma e a paz acalentem vossos sonhos e ideias. Os girassóis se tornam amarelos para que vos passarem alegria. As árvores se coloriam de verde para vos transmitir esperança. As nuvens se fizeram brancas para vos inspirarem a paz. Perseverai. Sede todos pontuais, assíduos, e grande será o vosso galardão nos céus. O maior prêmio a receber é a coroa da sabedoria, e esta se ganha com estudo, trabalho, persistência. Não deixeis o desânimo vos tomar de assalto. Não useis a língua no verbo destruidor e maledicente. Lembrai-vos todos de que Deus está usando-vos como canais para que seu reino se instale em vosso mundo. Todos vós são modelos onde o Cristo de Deus jogou sua âncora para que o seu barco do amor deslize sobre as águas da boa vontade. Cubro-vos com o meu manto azul cobalto e cerco-vos com minha espada da sabedoria, fé, discernimento, coragem, para que sejais um comigo e todos um com Deus. Eu sou eu em vós. Eu sou Mestre Elmória. E assim eu termino meu estudo de hoje com vocês, com muita alegria e satisfação, muita gratidão. Se você quiser pegar um copo com água, vamos pedir com muita compaixão, alegria, fé, respeito, que a água do nosso lar seja toda fluidificada, abençoada. A água que nós limpamos a nossa casa, a água que bebemos, a água do chuveiro que cai sobre nossos corpos, a água da chuva que cai em nosso lar, toda a água do nosso lar, da vizinhança que nos acompanha dia a dia, que essas vibrações positivas cheguem aos presídios, aos lugares de baixa vibração, aos lugares onde as pessoas precisam de acalento, de paz, de amor, de compaixão, e que elas sintam a amorosidade crística chegando aos vossos corações. Muito obrigada pelo dia de hoje. Um bom domingo e uma boa semana a todos. Eu espero que de alguma forma essa leitura toque o seu coração. E se não tocar também, tudo bem, é só entregar para o universo. Ele não erra de endereço, vai chegar a alguém que precisa. Gratidão, eu amo todos vocês. Namastê.